Olá, muito obrigado por nos receber em sua casa e participar conosco do Começo de Conversa. Um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Nosso convidado de hoje dedica a vida a servir e proferir a palavra sagrada. O destino e uma boa dose de vocação o trouxeram do interior do Ceará para Caratinga, onde deu início à sua trajetória religiosa. Deixou a cidade, passou por outros 2 estados nos últimos 9 anos e agora retorna como quem ainda possui algumas raízes por essas bandas, onde tudo de fato teve início no seu sacerdócio. Vamos para um rápido intervalo e na volta você vai saber quem é esse convidado especial do Começo de Conversa de hoje. Até lá. No ar, o Começo de Conversa, aqui pela UNEC TV e também retransmitido pela TV Sistec. Hoje, mais uma vez, nosso programa está imperdível. Temos a presença ilustre do Frei Antônio Júnior de Vasconcelos Gualberto, o Frei Júnior, membro da Ordem dos Carmelitas Descalços, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, no bairro Esplanada, em Caratinga. Ele que também está concluindo o curso de Psicologia. Frei Júnior, muito obrigado. Prazer muito grande recebê-lo aqui nos estúdios da UNEC TV, no nosso Começo de Conversa, que também é retransmitido pela TV Sistec. Prazer meu, né, e achei interessante quando convidados disseram uma personalidade. Eu achei jocoso, bonito o nome, uma personalidade. Obrigado pelo carinho do convite. O senhor é uma personalidade muito querida, viu? Obrigado. Bom, obrigado. Frei Júnior, eu posso chamá-lo assim, né? Sim, sim. Mas já sei que já foi chamado de Antônio, de Gualberto, depende por onde o senhor passa, né? Rio era uma coisa, em Alagoas, quando estive também agora, o Antônio, mas aqui, Frei Júnior. A última parada sua foi Alagoas. Isso. E aí o senhor veio para Caratinga agora. Isso, houve um capítulo, em janeiro, fui transferido. Alagoas, perto do Ceará, já é subindo, já é Nordeste. Já. O senhor é cearense? Cearense. De onde, Frei? De Tianguá. Tianguá. Uma Serra da Ibiapaba, a primeira cidade da Serra. Seus pais são cearenses? Todos dois. E estão lá ainda? Meu pai já faleceu, minha mãe hoje mora em Fortaleza. O senhor é de uma família de quantos irmãos? Nós éramos em 6. 6. 8, mas morreu um casal. É um casal. Vocês são 6. 6. E os outros irmãos? 5 mulheres e eu de homem. E elas fazem... Todos moram em Fortaleza. Todos em Fortaleza. Isso. Casadas? Casadas, separadas. Separadas, trabalhando. Isso, todas trabalhando. Alguma religiosa, não? Não. Uma ainda fez uma caminhada dentro do Carmelo para ser monja, mas descobriu que a vocação era o matrimônio mesmo. E de onde surgiu essa vocação do senhor para o sacerdócio? Bem, muita gente imagina que um padre, ele é, vamos dizer assim, forjado muito cedo. Eu sou uma vocação mais tardia. Até meus 20 anos eu nunca imaginava na minha vida ser padre, nem passava pela minha cabeça ser mesmo? padre. Não. Mas quando fui morar em Fortaleza, com 14 anos, fui para poder estudar e fazer faculdade. Terminando já a faculdade em Fortaleza, minha primeira faculdade, eu participei da renovação carismática e me inseri muito na comunidade lá do bairro onde eu morava. E comecei a sentir uma inquietação muito grande. Eu podia dar um pouco mais de mim. Eu poderia servir um pouco mais. Mas não imaginava ser padre diocesano. Muito bem. Mas não. E descobri o Carmelo, lá em Fortaleza, através de uma Fortaleza música. Mesmo. Isso, através de uma música. E procurei as monjas. Quando vi as monjas lá, todas elas enclausuradas, eu disse, não, isso não é para mim, não. Imagina ficar desse jeito, não é para mim. Aí, para surpresa, a madre chegou e falou, não, os homens são de vida apostólica contemplativa. Então, eu estava ali em paróquia, eu disse, eu vou para aqui mesmo. E aos 23 anos, entrei no Carmelo, aqui em Caratinga. E o que chamou a atenção do senhor nessa música? Era uma música sobre o Carmelo? Era uma música carmelitana, uma poesia de um santo nosso, que falava em esse encontro com Deus como alçar um grande voo, um grande desejo da alma. Eu não consigo desarticular a alma, corpo, espírito, não. Esse ser humano todo aberto para Deus que busca essa comunhão com Ele. E aquilo ali me impactou de uma forma, eu disse, que música é essa? De onde vem isso? E aí me emprestaram a fita cassete. E ao me emprestar a fita, eu ouvi e disse, não, eu tenho que aprofundar o que é isso. Aí fui descobrir quem era Santa Teresinha,
Santa Teresa, São João da Cruz, que são os baluartes, né, os santos mais importantes do Carmelo. E aí começou a caminhada. E a família, recebeu isso bem? Sim. Pai, mãe, não queria, eu tenho um filho, eu quero ser filho de professor, eu quero ser filho de doutor, como é que é isso? E eu era professor. Quando eu disse para meu pai e para minha mãe que queria ser carmelita, acho que nem eles acreditaram. Pelo meu jeito expansivo, impulsivo, muito intenso, e a ordem religiosa quase que monástica, digamos assim, mas não somos monges. Meu pai questionou apenas assim: meu filho, você vai aguentar estar longe de nós e ir para um lugar tão austero? Eu nem imaginava que meu pai sabia essa palavra que significava austero. Eu disse: papai, eu vou fazer um teste. Se não der certo, a casa você volta, que a casa é sua. E isso vai fazer 22 anos agora. Em 22 anos que o senhor saiu de casa? Isso, que eu saí de casa para... E por que Caratinga? Só para eu entender. O senhor estava em Fortaleza e veio se inscrever no Carmelo de Caratinga. Isso. Quando eu descobri o Carmelo, veio todo o processo de discernimento vocacional, entrei em contato com os frades e escrevi para um deles, o Frei Afonso, que hoje é provincial, e houve encontros lá em Fortaleza, e eu participei de 2 deles, e no segundo fui convidado. Então, a casa de formação inicial é aqui em Caratinga, por isso vim para cá. Mas podia ser em São Paulo, ou em Belo Horizonte, ou no Rio de Janeiro, porque a casa de formação inicial começa aqui, uma etapa aqui, outra em Brasília e outra em Piedade de Caratinga. São essas casas que estão do Carmelo no Brasil, não são quantas? Nós somos 9 casas. 9 casas no Brasil. Éramos em 11 e foram fechadas 2 agora. Mas aqui no Brasil estão em que estados? Estamos em Alagoas. Alagoas, Fortaleza? Não. Fortaleza não tem carmelita descalço. Não tem? Não, só mulheres, só as monjas. Ah, é? Interessante. Interessante. Mesmo na época que o senhor... Isso, mesmo na época. Até hoje nós não temos casa lá. Tá. Então temos casa no Nordeste, temos em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, em São Roque e na capital, e em Belo Horizonte temos 2 casas. E aqui 2 também. Muito bem. Daqui o senhor foi para o Rio de Janeiro, né? Saiu de Caratinga há 9 anos. Há 9 anos. Eu era pároco aqui, depois do Frei Geraldo. Muito bem. Eu fui convidado a assumir a paróquia, logo depois de ordenado. Eu ordenei em outubro e já em janeiro eu estava como pároco. E aí foi para o Carmelo, no Rio de Janeiro. Isso, aí fui para Basílica Santa Terezinha, ajudar na comunidade lá. Muito bem, que é da Ordem dos Carmelitas, Isso né? também. Por elas. E o senhor começou a estudar no Rio de Janeiro? Isso, psicologia foi lá. Psicologia. Foi lá. Muito bem. E veio agora para Caratinga transferido. Isso, passei por Alagoas e agora também, Caratinga. no curso de também. psicologia. Também. Na UNEC. Na UNEC, vim encerrar o curso da UNEC. Recepção boa? Muito, eu fiquei... o que eu senti, eu fiz de tudo para vir para Caratinga. Tudo. Porque lá em Alagoas eu voltava a fazer somente o estágio. E eu sabia que aqui a análise da matriz curricular podia dar algum problema. E não deu. Né? A Esté, o pessoal do protocolo, o Marco Antônio também, o professor coordenador, fizeram de tudo para ver a matriz curricular e tudo se encaixou. Que bom. E quando menos esperei, dia 2 já estava vindo para cá e no dia 6 estava em sala de aula. O senhor estava em Alagoas, na Praia do Francês. Sim. Uma das praias mais bonitas do Brasil. E Exatamente. o padre tomava banho de mar? Todo dia. É? Eu, inclusive, estava começando a aprender a fazer bodyboard. É mesmo? Aí, Então, todo dia eu ia à praia. bacana. Então, é encantador. Praia boa demais, né? Praia linda, né? É uma praia muito bonita. Muito linda. Pobreza ali pro lado das Alagoas. Muita. Muito sério, né? Muita. O senhor estava em qual comunidade o senhor estava lá? A nossa paróquia, a matriz fica na Praia do Francês. Então, toda aquela região ali de Marechal Deodoro, que é a metade de Marechal Deodoro, é a nossa paróquia. Então, região, Então, tem um povo bem sofrido por ali, não tem? tem ali a pobreza é gritante. Quem é rico é muito rico. Quem é pobre é muito pobre. Muito pobre. É uma situação caótica. E se percebe bem a dominação de uma classe sobre a outra, né? Sim. Eu fiquei impressionado, o senhor falou que passou pelo Rio de Janeiro, eu já fui assisti uma missa na igreja no Rio de Janeiro, na Conde Bonfim. E você percebia as pessoas muito bem vestidas mesmo, eram pessoas de classe social mais elevada, né? Na igreja próxima ali ao Hospital da Ordem, o senhor sabe onde fica ali. Sim, sim. E assim, e muito pobre do lado de fora, esperando a missa terminar,
para poder pedir aos ricos que estavam dentro da igreja. Então você percebia assim, uma separação de classe muito grande, né? O pobre sem rei de entrar, o rico com medo de sair. É uma coisa de maluco isso, né, padre? O Rio de Janeiro ele tem um cinturão de pobreza que envolve Muito o Rio de grande. Janeiro. Você tem ali a formiga, o borel, né? E a nossa paróquia é lá de Santa Terezinha, a Basílica, a famosa Basílica de Santa Terezinha lá na Tijuca, é a única paróquia que não tem comunidades, que antigamente chamavam-se de favelas, mas tem o maior centro de prostituição da América Latina dentro da paróquia. É mesmo? A Vila Mimosa, que é uma situação assim muito complexa. Temos uma capela perto dessa realidade e o trabalho lá é muito E tem difícil. um trabalho com essa comunidade? Tem, muito difícil. Difícil? É muito difícil, porque são 2.000 mulheres que se prostituem lá dentro. Nossa. E o tráfico, então é muito perigoso. O terreno é um terreno perigoso, terreno muito minado e de muita pobreza. Então o trabalho ali pastoral tem que ser pisando em ovos. Você tem que ter muito cuidado com o que você fala. No dia que eu assumi a capela, eu fui capelão, lá 2 anos e meio, a pessoa que coordenava esse centro de prostituição foi à missa, para saber quem era que ele estava chegando ali e se aprovar eu continuar ali. É mesmo. É um negócio sério. Coisa complicada. Mas vamos para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Você não sai daí, nós estamos um bate-papo aqui muito bom com o Frei Júnior, ele que está de volta a Caratinga, Frei Antônio Júnior de Vasconcelos, o Alberto. O Frei Júnior, lá do Carmelo, e como a maioria dos caratinguenses dizem, lá da Rua da Piedade. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa. E você que chegou aí agora, tem a oportunidade de assistir ao segundo bloco de uma entrevista muito interessante com um convidado muito especial, o Frei Antônio Júnior de Vasconcelos, o Alberto, o Frei Júnior. Frei Júnior, o senhor nasceu no Ceará, já passou por comunidades do Rio e Alagoas, e sei que envolvido sempre com comunidades carentes, com pessoas que têm muitas demandas, né? Que apresentam muitas demandas. O senhor veio o senhor é de origem de uma família pobre? Vocês eram 8 irmãos. Os pais faziam o quê? Viviam com tranquilidade ou teve uma vida difícil? Meus pais começaram a vida do zero, né? E trabalharam muito. Meu pai e a mãe, ambos eram comerciantes. Tinha no ramo de comércio, de atividade, tudo que você puder imaginar, de variedade. Meu pai vendia tudo que você puder imaginar. Ele fazia o possível para atender o cliente. E desde muito cedo, nós começamos a trabalhar com meu pai. Eu trabalhei no comércio desde os 18 anos de idade. Conheço algumas facetas do comércio. E nós tivemos uma vida tranquila no sentido que todos trabalhavam. Meu pai trabalhava muito, minha mãe. Primeira coisa deles, dar estudos para todos os filhos. Então, todos os filhos são formados, mas dificuldades assim... Uma vida de trabalho, mas nada de falar que viveu na miséria. Não. E aí, e como que é conviver com a miséria dos outros, Frei? É difícil. E na sua função, né? Porque assim, as pessoas mais carentes, elas sempre esperam mais das autoridades. E o padre, querendo ou não, ele é uma autoridade, é o homem da paróquia, quer dizer, é o que fica naquela obrigação de acolher, de ajudar, de cuidar. Eu fico imaginando assim, uma comunidade igual ao Rio de Janeiro, que tem todo um lado marginal ainda, é muito complicado, né? De pessoas que mandam, né? Na miséria, porque tem isso, né? Tem o chefe da prostituição, o chefe dos trombadinhas. E aí, o senhor teve algum problema disso, de ter que conversar, de abrir espaço para poder ajudar? Bem, o trabalho de um padre é sempre muito desafiador. Não? Cada realidade que você é chamado a estar, eu creio que o maior testemunho que nós podemos dar e de atender essa demanda, seja pobre, seja rico, é escutar essa pessoa, é estar com ela. E dentro dessa condição de pobreza que assola o nosso país em tantos bolsões de pobreza, eu creio que o trabalho pastoral, o trabalho de um padre,
honestamente falando, seria de conscientização dos direitos dessa pessoa. Muitos vão às comunidades nossas paroquiais para obter cesta básica, remédios. Nós tínhamos muito trabalho lá no Rio de Janeiro assim, e iam para ter esses benefícios que nós podíamos dar. Mas também nós não nos cansávamos de atender essa demanda de tomada de consciência política e de direitos que essas pessoas têm. Seja no Rio de Janeiro, aqui em Caratinga também, ou lá em Alagoas, ou em Fortaleza, ou em São Paulo, onde já trabalhei também. De encontrar o seu espaço cidadão, né? Porque Isso. E a pessoa também não entrar naquela de ficar na dependência o tempo todo da caridade dos outros, né? Porque nós sabemos que a ainda. Política do Brasil é paternalista. Com certeza. Né? Uma política de dependência. Cria no eleitor uma dependência, principalmente da pobreza. Né? Tem muita gente que ganha muito dinheiro com a pobreza. Com certeza. Com a miséria. No Nordeste, a cultura da seca. Dá dinheiro a muita gente lá. Muitas famílias ganham muito dinheiro com isso. Então, conscientizar essas pessoas desse direito e de tentar libertá-la desses grilhões, dessa escravidão da dependência. Porque o nosso problema não é questão de comida, mas é de justiça social, de divisão de bens. Eu falo isso. Isso é mais ou menos como o racismo, né? Porque o racismo no Brasil é um racismo meio diferente, né? Porque ele está mais ligado à condição econômica do outro. Né? Porque negro bem de vida não sofre o preconceito que sofre o negro pobre, né? E a maioria da população negra é pobre, infelizmente, né? E assim só vai vendo em todos os grupos de exclusão, né? No final das contas, prevalece o poder do dinheiro, uma coisa impressionante, né? E eu acho interessante só falar isso, como que a política brasileira, ela insiste em manter o pessoal pobre e mal educado. Né? Porque são as duas coisas juntas, né? Isso. Pobre e mal educado, porque a educação ela ajuda a tirar o pessoal da situação de dependência. Por isso todo o sucateamento da educação, né? Toda a corrupção, porque um povo culto, um povo que tem cultura, que estuda, ele tem consciência da política, ética, e sabe dos seus direitos. Então nós sabemos dos bolsões, dos currais eleitorais no Brasil espalhados, que famílias dominam, né, deputados, senadores, etc, etc. Nós já sabemos essa história mais do que desde quando o Brasil é Brasil. Os Sarneys lá no Maranhão, né? A exemplo deles, aí tem isso no Brasil inteiro, espalhado em cada canto. Calheiros, não é? Em Alagoas, Melo. Os Melo. É muito, muito complicado. Ordenado por Dom Luciano Mendes de Almeida, o santo. Está em processo, privilégio, né? Está em processo de canonização, não está? Isso. Dom Luciano? Já o processo já está E foi uma vida fantástica, eu tive a oportunidade de ler sobre a vida dele, uma coisa muito bacana, muito bonita. O senhor foi ordenado por ele onde? Como é que foi aqui isso? Em Caratinga. É mesmo? Isso. Logo que eu fui ordenado diácono, nós ordenamos diácono para depois ordenar padre, fui ordenado pelo cardeal lá de Belo Horizonte. E logo comecei o trabalho lá, o meu provincial transferiu para Caratinga. E eu queria muito vir para cá. Eu estava já ansioso para ele dizer, você vai para Caratinga. E quando vim, minha ordenação vai ser, eu podia escolher qualquer casa para ser ordenado, qualquer uma de nossas paróquias, até inclusive ser ordenado em Fortaleza, na minha comunidade lá no Parque Rio Branco, comunidade Nossa Senhora das Graças, onde eu fui educado na igreja, digamos assim, onde descobria essa vocação na comunidade. E eu queria Dom Luciano Mendes. Tinha assistido algumas palestras dele e disse, não, tem que ser esse homem. E no dia que eu liguei para ele estava em Mariana, liguei para ele e pedi, Dom Luciano, eu sou Frei Júnior, sou carmelita descalço, o senhor me daria a honra e o privilégio de ordenar-me padre? Ele disse, o quê? Eu não tenho dignidade de ordenar um carmelita. Eu quase desmaio naquela hora assim, o que é isso, Dom Luciano? E eu queria fazer muito retiro com o seu clero, tanto que eu fiz o retiro de preparação para a ordenação lá em Mariana com ele. Não foi ele quem pregou, foi outro bispo do Ceará, mas a conversa com ele, a gentileza, o espírito de finura daquele homem era algo encantador. Tanto que a minha ordenação foi algo sublime com ele. E ele veio a Caratinga para isso? Só para a sua ordenação? E não quis que nós buscássemos. É mesmo? Não, eu vou com o meu motorista, meu carro, não se preocupe. Isso há quantos anos?
Vai fazer 3 anos, 13 anos, 13 anos. agora em outubro, dia 15 de outubro, dia de Santa Teresa de Ávila, dia do professor. Ele morreu quanto tempo depois? Morreu, acho que 2 anos depois, 2 não foi anos 3, depois. uma coisa assim. É. E um grande homem, um Parece. grande marco, um grande bispo na história do Brasil. Um grande do homem, uma relacionamento. grande pessoa, né? É. E como que anda o processo de... Eu não tenho muitas informações. Não tem, não? Eu creio que já seja servo de Deus, É. já foi aceito no Vaticano. Depois vem a beatificação e canonização, né? Tem os milagres, aquela coisa toda. Eu daqui a um tempo eu vou poder falar que eu entrevistei um homem que foi ordenado por um santo. A pessoa diz que um homem que é santo arrasta um bocado. Eu estou Pois no é. meio dessa confusão toda. Quem sabe o último da fila, mas estou no meio. Frei Júnior fazendo psicologia. Eu queria falar sobre isso um pouco. Vamos lá. Como é que funciona isso aí? O padre, né? O padre e o psicólogo. E eu queria ir pelo lado do significado do que é ou não é pecado. Né? Porque a igreja tem todo esse conceito de pecado e que nós católicos sabemos muito bem qual é. Mas aí o psicólogo vira e fala que um homem pode fazer tudo que o fizer feliz, desde que não prejudique a outrem. E o pecado, como é que fica no meio dessa história? Uma pergunta Nós assim. estamos terminando essa pergunta, você vai responder daqui a pouco. E você não saia daí, nós voltamos já já com mais Frei Júnior, que vai falar para nós sobre a sua atuação como padre e como aluno do último período de psicologia. Daqui a pouco nós teremos o psicólogo Antônio Júnior. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o programa Começo de Conversa, hoje recebendo o Frei Antônio Júnior. Nós vamos agora para aquele quadro que a gente chama de Olho no Olho. Você que chegou aí agora vai poder assistir o terceiro e último encontro, uma entrevista sensacional com o nosso querido Frei Júnior. Frei Júnior, a gente falava de pecado, de padre, de sacerdócio e de psicologia. Fala para nós aí, aonde é que o Frei Júnior e o psicólogo Júnior se encontram ou se separam? Bem, eu sempre fui apaixonado pelo ser humano, né? Tanto que eu acho que os cursos que eu fiz me ajudaram muito a me apaixonar cada vez mais. E há 5 anos atrás eu decidi fazer psicologia exatamente para isso, para estar mais perto desse humano. E muita gente pergunta, como é que vai ser? Né? Tinha um médico amigo meu que dizia, eu queria assistir uma sessão sua, você atendendo uma pessoa como psicólogo, sendo padre. Não tenho nenhum problema com isso, nem vou ter medo daquilo que o cliente irá trazer numa sessão psicoterapêutica. A questão do pecado, Santo Agostinho tem uma frase muito interessante. Ame e tudo te é permitido. É por esse viés que eu entro, que é a questão da condição humana, essa condição que tem suas limitações, tem suas questões. Estamos em processo de evolução e diante dessa questão de olhar para o outro em sua demanda e saber se aquilo é bom ou não para ele, a própria história dele vai dizer. Então, do humanismo, né, que busca olhar esse ser humano como centro, mas um ser humano aberto ao outro, aberto à transcendência, aberto a essa dinâmica. O pecado não vem interferir dentro dessa questão de atender uma pessoa, mesmo que ela venha com um discurso completamente contra aquilo que eu acredito. É a verdade dela. Eu vou encontrar-me com a verdade do outro que se revela no que ela diz. E é por esse campo que eu vou andar. É por esse campo que eu vou caminhar com aquela pessoa. Quem ama e se ama e ama o outro só faz bem, né? Só faz bem. Fé, o Frei Beto. O Frei Júnior, desculpa. Grande homem, Frei Beto. Grande homem. Frei Beto. Inteligente, homem inteligente. Fé. Eu creio que o ser humano, né, foi um dos pontos que eu defendi no meu trabalho de conclusão de curso, sabe mesmo, o diálogo entre a psicologia e a espiritualidade. O ser humano é um ser espiritual, não é um ser que tem espiritualidade, ele é espiritualidade. É algo da condição humana que está mediada pela fé, pelo amor, por essa abertura à transcendência que se manifesta de
tantas formas. Deus é multifacético, tem várias faces, vários rostos. E nós vamos captando essa revelação, esse Deus que se aproxima de diversas formas, cada um na sua cultura, do seu jeito. Isso que eu acho bonito no ser humano. Então a fé exatamente está em acreditar em si, acreditar no outro, acreditar que é possível eu fazer minha vida ser diferente. A psicoterapia ela é gestada em cima disso. O ser humano é capaz de novidade, é capaz de algo grande. Papa Francisco é um agente de transformação? Papa Francisco é dos meus, é nosso. Nunca vi uma pessoa tão humanizada como o Papa Francisco. É um profeta de um novo mundo, um profeta de uma nova realidade, um profeta de uma nova igreja, de uma igreja aberta, principalmente aberta à condição de ser humano. O que fundamenta toda a espiritualidade do cristianismo é Cristo humanado, Ele um de nós. Esse Papa veio gritar isso para o mundo. Deus se fez um de nós, mantém um diálogo conosco. Por isso que a verdadeira espiritualidade, eu creio que dá abertura para o outro, encaixa o outro, por mais diferente que ele seja. Por isso que esse Papa ele é essa luz no meio ao caos que estamos vivendo no mundo. Um caos que está começando a entrar nas suas ordens. Não? Para chegar à ordem, temos o caos primeiro. É um homem que grita a humanidade de Cristo no meio da humanidade nossa. Muito bem. Celibato. Eu já entrevistei já tive a oportunidade de conversar com um padre que é sacerdote há muitos e muitos anos, há muitas décadas. E ele falou, eu sou celibatário porque eu optei por ser padre. Então eu cumpro essa determinação. Mas se ela não existisse, eu seria padre, seria casado e teria meus filhos. Frei Júnior, se não fosse por obrigação, quebraria o celibato? Desde meus 10 anos de idade, eu descobri que eu não tenho vocação para o matrimônio. É mesmo? É muito grande para mim, é muito bonito, é muito grande. Eu acho mais fácil ser padre do que casar. Gente, olha que eu faço muito casamento e trabalho com casais há 22 anos. Desde que eu entrei no Carmelo que eu trabalho com casais. É uma experiência fabulosa, é muito grande. Eu compartilho minha vida com o outro e ser motivo de felicidade para o outro. Então, desde os 10 anos de idade, se o Papa, vamos dizer que esse Papa agora entra no diálogo com os cardeais, com toda a igreja e abra o celibato. O religioso não poderá casar, só os diocesanos. O religioso não pode casar porque ele fez voto de castidade pela vida inteira expressa, né? no voto de castidade, quando ele se consagra definitivamente. Se o Papa abrisse para os padres casarem, os diocesanos casarem, eu acho que pouquíssimos casariam. E desses pouquíssimos, muitos se arrependeriam. Não porque o casamento é ruim. Tem que ter vocação para casar. Tem até uma brincadeira que fala, casamento em si é bom. Em mim é que não é, né? Já ouviu falar isso? Casamento Primeira em si vez, é gostei. bom. É em mim é que não é. É um desafio, como é um desafio ser padre, grande. ser um bom padre. Não, ser bondoso com as pessoas, de ter tempo para elas. Não, até podemos comparar um pouco. As pessoas não estão muito preparadas. Se o Papa abrisse esse diálogo e abrisse para os padres casarem, olha, ia dar uma confusão grande. Qual o sentimento que predomina hoje no seu retorno a Caratinga? Expectativa. É outro Júnior, é outro Frei Júnior, é mais amadurecido, mais bonito, mas mais amadurecido, digamos assim. São outras pessoas, a paróquia cresceu, já passaram 4 párocos depois de mim. Então, eu não sou pároco, é o Frei Everaldo que é pároco, sou vigário dele, mas eu venho com um desejo de ajudar, um desejo de contribuir, também como psicólogo, daqui a poucos meses, de contribuir, de poder ajudar. Estudei tanto, acho que eu posso ajudar um pouco mais. E a acolhida das pessoas é algo encantador. A pessoa chegar para mim, Frei Júnior, que bom que você voltou. Isso me deixa entusiasmado. Muito bom, né? Quem é Frei Júnior? Um homem intenso, um homem bom, sou uma pessoa boa, um bom padre. Eu tentei me convencer disso por um bom tempo já e creio que seja um bom padre, sou um bom padre.
Gosto das pessoas, gosto do ser humano, sou uma pessoa acessível. Essa minha intensidade, tenso, impossível muitas vezes, amedronta um pouco as pessoas. As pessoas muitas vezes têm medo de chegar perto do Frei Júnior, mas sou muito acessível. Falo no que eu creio. Sou uma pessoa que busco me humanizar cada vez mais, tendo como modelo exatamente esse Cristo humanado. E uma pessoa que busca muito pela sua autenticidade. Um homem. Feliz? Feliz. Em processo, digamos assim. É. Né? Sempre tem as crises da gente, estou no meio de uma delas, que faz parte. São crises de ressignificados. Uma nova etapa está chegando, terminando psicologia. Quero atender na clínica. E uma nova etapa, 45 anos, homem de meia idade. Está na hora de pensar, ampliar. Peço a Deus todo dia, amplia a minha consciência. Bacana, vamos aproveitar. Nós estamos, infelizmente, terminando o programa. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Eu queria que o senhor aproveitasse a câmera aí da UNEC TV e com retransmissão aí pela TV Sistec. Deixa aí sua mensagem, seu recado aí para a população de Caratinga, para os seus amigos, para as pessoas de uma maneira geral, dos que te conhecem, os que vão ter o prazer de conhecê-lo daqui para frente. Eu creio que o prazer maior será meu de poder conhecer as pessoas na paróquia e em Caratinga. Eu me sinto em casa e eu creio que tudo que pudermos fazer para que o bem aconteça, tudo que pudermos fazer para que eu seja motivo de alegria para o outro, motivo de que o outro seja feliz comigo, de poder contribuir que o outro seja bom, eu creio que aí está o caminho da felicidade. Isso não acontece sem o conhecimento de si e sem esse processo de abertura ao outro. Principalmente, derrubar as muralhas que existem entre nós ainda de preconceito, de racismo, de indiferença com o outro, de julgamentos. Se nós não nos unirmos, nós vamos nos matar. Não é? Eu creio isso. Está na hora de nós começarmos a não apenas dar as mãos, mas deixar que os corações se aproximem. Façamos o bem para o outro. Eu creio que o maior legado do Cristo é exatamente isso. Deus, em sua bondade, tocou o humano para ser bom. E já passamos da hora de derrubar a hipocrisia, né, Frei? Na hipocrisia Muito me mata. grande, né? E a sociedade é hipócrita. Não é hipócrita, com certeza. Aqui, muito obrigado por ter presente aqui nos nossos estúdios. Boa sorte aí. Obrigado. Boas-vindas na Caratinga. Boa sorte na sua caminhada. E vamos para a sua formatura daqui nos tempos. Vai ser uma festa. Fica aqui o convite da equipe aqui da produção para o senhor retornar aqui para a gente bater outro papo mais à frente. Será uma honra Ok? que eu puder ajudar. Obrigado, Frei Júnior. E você que está aí nos acompanhando, essa entrevista fantástica com o Frei Júnior. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.